Nós estamos no lacconcursos.com.br, eu sou Rodrigo Belmonte e agora a gente vai conversar sobre os impostos estaduais e do Distrito Federal previstos na Constituição da República, artigo 155 da Constituição Federal, previsão de impostos que os estados e o Distrito Federal podem instituir, podem criar e cobrar, beleza? Dos impostos dos estados e do DF. Compete aos estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre transmissão, causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos. A gente chama isso de ITCMD, Imposto sobre Transmissão em Causa de Morte ou Doação. Operações relativas à circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. Isso aqui é o famigerado ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. E Imposto Estadual sobre Propriedade de Veículos Automotores, é o IPVA. Todo ano você paga o IPVA, todo ano, sem conversa, fio. E não paga para você ver. Os estados estão se utilizando da Força de Segurança Pública, Lei SPM, para cobrar, literalmente cobrar mediante arma de fogo esse imposto. E aí se você para numa blitz, o policial te trata como bandido e diz o seguinte: imposto vencido, carro apreendido. Bacana isso, né? Em vez de eu utilizar a Força de Segurança Pública para prender bandidos de colarinho branco que são corruptos, né? Eu tô aí perturbando o cidadão que está devendo IPVA. Mas tem que pagar, tem carro, tem que pagar. Tem que pagar, sem problema nenhum. Mas existe um meio lícito, civilizado de cobrar isso. Não pagou? Tudo bem, eu vou te processar, vou fazer uma execução fiscal contra você. Você vai gastar com advogados, vai gastar com a justiça, vai ser condenado e vai ter que pagar mais do que o valor que eu estou te cobrando agora. Isso é um meio civilizado. Não a coerção policial feita para cobrança. A culpa não é do policial, não é do PM, não. A culpa é do Estado, que bota a galera da PM para fazer isso. Né? ITCMD, Imposto de Transmissão em Causa de Morte ou Doação, relativamente a bens imóveis e respectivos direitos competentes ao Estado da situação do bem ou do Distrito Federal. Olha o outro aqui. Incide o ITCMD relativamente a bens móveis, a títulos e créditos, compete ao Estado onde se processar o inventário, o arrolamento, ou tiver domicílio doador ou até o Distrito Federal. Esse aqui aconteceu comigo, quando meu pai faleceu. Quando meu pai faleceu, ele deixou um patrimônio pra gente. Não era muita coisa, né? Porque são 6 irmãos, deu um pouco de dinheiro para cada um, mas tudo bem, ele deixou alguma coisa, né? Aí eu fiz uma declaração de imposto de renda dizendo o seguinte: olha, eu recebi a quantia X em razão do falecimento do meu pai. O testamento foi realizado no Paraná, a divisão foi feita no Paraná, meu pai morava no Paraná, o falecimento foi no Paraná e eu morando aqui no Mato Grosso. Declarei isso para a Receita Federal, tinha que declarar, ué, não podia sonegar essa informação, né? Passados alguns anos eu recebo uma notificação fazendária da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, falando assim: olha, nós cruzamos os seus dados fiscais de imposto de renda do ano tal e verificamos que você recebeu uma herança de Miguel Belmonte. Eu falei, isso é verdade, isso tudo na notificação. Mas verificamos pelo cruzamento dos nossos dados que você não pagou o ITCMD. Vem cá para pagar isso aí, senão nós vamos te processar. Eu falei, tá bom, eu vou. Catei toda a documentação que eu tinha, testamento, recolhimento do imposto lá no estado do Paraná, os comprovantes de pagamento, a baixa do imposto no estado do Paraná, certidão de óbito do meu pai, coloquei tudo embaixo do braço e cheguei lá. E aí, você que está me cobrando ITCMD, sou eu mesmo, o senhor não pagou. Opa, alto lá, fiscal do estado. Eu paguei, mas não para você. Não para o estado de Mato Grosso, porque o testamento rolou no estado do Paraná, o falecimento foi no estado do Paraná, o sepultamento foi no estado do Paraná, o dinheiro, o patrimônio estava no estado do Paraná. Portanto, o credor do imposto era o estado do Paraná e não o estado de Mato Grosso. Eu resido no estado de Mato Grosso, mas o fato gerador aconteceu no estado do Paraná. Portanto, o credor desse ITCMD é o estado do Paraná e não o estado de Mato Grosso. Arquiva isso aí, para de me encher o saco.
Arquivou. Por quê? Porque a regra é constitucional. O cara queria o dinheiro, mas não podia cobrar, porque eu já tinha pago isso. Tá? Terá competência para sua instituição, regulado por lei complementar. Se o doador tiver domicílio ou residência no exterior, se o de cujo possuía bens ou era residente domiciliado e teve seu inventário processado no exterior. Olha só, terá ainda suas alíquotas máximas fixadas pelo Senado Federal. O imposto é estadual, mas as alíquotas do ITCMD são fixadas pelo Senado. A máxima, a mínima o Estado põe do jeito que ele quiser. O ICMS atenderá ao seguinte: qual que é a função do ICMS nessa parada toda? Não será cumulativo, compensa-se no que for devido em cada operação, é a mesma história do IPI, o que eu paguei anteriormente numa operação anterior eu compenso agora. Em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com um montante cobrado nas anteriores pelo mesmo Estado ou pelo DF. ICMS atenderá a isenção ou não incidência, salvo determinação em contrário pela legislação. Não implicará crédito para compensação com o montante devido em operações ou prestações seguintes. Acarretará a anulação do crédito relativo às operações anteriores. Se eu tenho isenção do ICMS e estou devendo ICMS, eu não preciso pagar o anterior, mas eu não posso jogar. A isenção ela não se transforma em crédito. Olha, eu paguei, mas fui isento, então eu tenho um crédito? Negativo, tá? Poderá ser seletivo em função da essencialidade das mercadorias. A mesma história do IPI, imposto seletivo. ICMS é um imposto seletivo. Quando o Estado quer que você consuma determinada coisa mais, ele diminui o imposto do ICMS nessa aí. Resolução do Senado Federal, de iniciativa do Presidente da República, ou de 1/3 dos senadores, aprovadas pela maioria absoluta dos seus membros, estabelecerá as alíquotas aplicáveis às operações e prestações internacionais de exportação. O ICMS ele vai incidir no caso das exportações por conta da movimentação da mercadoria no Estado brasileiro. Mas essas alíquotas serão fixadas pelo Senado Federal, por iniciativa do Presidente da República ou por 1/3 dos senadores. É facultado ainda ao Senado Federal, em relação ao ICMS, estabelecer alíquotas mínimas nas operações internas mediante resolução de iniciativa de 1/3 dos senadores, aprovado pela maioria absoluta. Fixar as alíquotas máximas nas mesmas operações para resolver conflito específico que envolve interesse de estados, ou seja, para evitar a guerra fiscal entre estados. Um estado coloca a alíquota do ICMS muito baixo, outro coloca muito alto. E isso acaba gerando o quê? Uma movimentação de indústrias. Nesse caso, o que a gente tem? As alíquotas são fixadas pelo Senado. Salvo deliberação em contrário, os estados e o Distrito Federal, as alíquotas internas nas operações relativas à circulação de mercadoria e nas prestações de serviços não poderão ser inferiores às operações interestaduais. Então, eu tenho uma transportadora, e aí minha transportadora vai circular com transporte entre Goiânia e Anápolis. Sobre isso incide ICMS. Você vai pagar um valor lá de ICMS, sei lá, 1% sobre o valor da carga. Beleza. Só que essa alíquota de 1%, ela não pode ser inferior à alíquota de mandar qualquer mercadoria do estado de Goiás para dentro do Distrito Federal, porque aí já é um transporte interestadual. Então, se eu estabelecer uma alíquota de ICMS entre Goiás e Distrito Federal de 1%, eu não posso estabelecer internamente no estado de Goiás, intermunicipal, a mercadoria vai circular entre os municípios do estado de Goiás, eu não posso estabelecer 0,5%. A Constituição proíbe isso. Por quê? Porque, de alguma maneira, eu tenho que tratar de forma igual essas circulações de mercadoria para conseguir arrecadar de modo uniforme e para proporcionar o comércio interestadual, porque senão cada estado vai ser uma ilha. Eu só comercializo dentro do meu próprio estado, eu não vou expandir minhas vendas para o outro estado. Isso não é bom. Então, é por isso que as alíquotas têm que ser idênticas. Nas operações e prestações que destinem bens e serviços ao consumidor final, contribuinte ou não, do imposto do ICMS, localizado em outro estado, adota-se a alíquota interestadual e caberá ao estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna
e a alíquota do outro estado. Eu sei que é uma redação complicada, mas vamos facilitar isso. Você mora em Cuiabá e aí você compra um computador pela internet. Esse computador vai ser entregue na sua casa, mas ele está armazenado em São Paulo. Sobre essa movimentação do computador, sobre essa logística de entrega, vai incidir ICMS, é uma circulação de mercadoria. Aí digamos que no estado de São Paulo o ICMS é de 11% sobre o valor da mercadoria. 11%. E no estado de Mato Grosso, onde você mora, é de 17%. 11%, você vai pagar no final das contas 17%, tá? 11% vai ficar com o estado de São Paulo e os outros 6% vai ficar com o estado de Mato Grosso. Por isso que as fazendas estaduais não gostam de compras pela internet, porque você acaba arrecadando menos. Se você comprasse o seu computador aqui, você pagaria os mesmos 17%, só que eles ficariam no estado, os 17%. Ficariam no estado. Então você vai pagar a alíquota maior, só que essa alíquota é dividida. Ah, quanto que é a alíquota lá do estado de São Paulo? 10%. Então fica 10 para eles, 7 para nós. Quanto que é a alíquota do estado de São Paulo? 16%. Pô, sacanagem. Mato Grosso vai receber só 1%, só 1%. É assim que funciona. Comprar pela internet tem esse jogo. Isso gera uma briga violenta entre estados. Durante muito tempo, as fazendas estaduais começaram a bloquear os produtos, seguravam o produto. Para quê? Para forçar o contribuinte lá e pagar uma diferença tributária que ela não receberia. O que quer dizer isso? Certa vez eu comprei um tênis para mim e aí ele ficou preso na Receita Estadual aqui no Mato Grosso. Eu liguei lá e falei, por que o meu tênis está preso, pô? Tem nada a ver com a questão tributária, vocês vão cobrar isso da loja da internet, libera meu tênis, né? Não, senhor, é o seguinte, o senhor tem que vir aqui complementar o valor tributário. Eu falei, eu não tenho que complementar nada, quem tem que pagar o tributo do ICMS para vocês é a loja virtual que me vendeu o tênis, eu não tenho que pagar. Qual que era a sacada ilegal de Mato Grosso na época? 17%, o tênis custava R$100, então R$17 era ICMS, só o ICMS é 17 conto, né? Então tá bom, 17% sobre 100. Só que o estado de São Paulo ficava com 11%, eu acho, R$11. E o estado de Mato Grosso com 6%. Aí o estado de Mato Grosso foi lá e segurou meu tênis. Ó, é o seguinte, seu tênis está aqui, tá faltando R$11. Vem aqui pagar. Não vou nada. Essa grana já ficou lá em São Paulo, devolve meu tênis aí. E se vocês quiserem essa grana, vocês vão falar com quem me vendeu o tênis, porque não sou eu que pago diretamente isso. Eu paguei para a loja desconta o valor e repassa para os dois estados. Acabou, eu não tenho nada a ver com essa história, eu quero meu tênis. Acontece que não me devolveram o tênis, retiveram o tênis. O que eu fiz? Entrei em contato com a loja e falei assim, eu quero meu tênis, eu quero meu dinheiro de volta. A loja me mandou outro tênis. Detalhe, 2 meses depois, o tênis que eu tinha pedido chegou na minha casa. Pô, cabeça, 2 tênis? Sim, 2 tênis. Eu comprei um, mas acabei recebendo 2. E aí, cabeça, se deu bem, né? Não. Entrei em contato com a loja e falei, olha, aconteceu essa situação em tal época, vocês me mandaram outro tênis, tudo bem? Tudo certo. Só que o primeiro tênis chegou, passa aqui e recolhe. Deixei lá na portaria do prédio os caras recolhendo, porque eu não podia ficar com aquele tênis, não paguei por ele, né? Ô cabeça, ficasse, uai, a loja que errou. Tem nada a ver, esse jeitinho brasileiro é que leva a gente a viver nesse inferno tributário, a viver nesse mar de corrupção. Não podia ficar com o tênis, eu não paguei por ele, ele não me servia pra nada. Na verdade, eu não tinha comprado um tênis, eu tinha comprado 3 pares de tênis. Um pra mim, um pro meu filho, outro pra minha filhinha. E chegaram 3 pares de volta, né? Eu falei, não posso ficar com isso, toma de volta. Não é meu. E se eu ficasse? Apropriação indébita. É um crime. Eu não posso ficar. Devolvi tudo. E era o que todo mundo teria que fazer. Só que essa situação, muita gente recebeu outras coisas, né? Se devolveu ou não, eu não sei. A responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e interestadual é a seguinte: ao destinatário quando for contribuinte do imposto. Eu não sou contribuinte do ICMS. Quem é contribuinte do ICMS é o cara que está vendendo o produto na loja, é o lojista, é o atacadista, é o transportador. Eu não sou o destinatário final do ICMS.
Eu sou o consumidor não paga ICMS. Quem paga ICMS é o distribuidor, é o varejista, é o atacadista. De fato, quem está pagando sou eu, porque o dinheiro sai do meu bolso. Mas quem se apresenta perante a Receita Estadual, falou, ó, vim pagar o ICMS, é o cara da loja, tá? Por isso que eu falei para eles, vão cobrar da loja, não de mim. Não sou eu que pago isso. Eu quero meu tênis. Não me devolveram, não me deram, né? O remetente, quando o destinatário não for contribuinte do imposto. O remetente, quando o destinatário não for... Eu sou o destinatário, eu não sou contribuinte do imposto. Então é lá, antecipadamente, que é cobrado da loja, lá em São Paulo, entendeu? Incidirá também ICMS sobre a entrada de bem ou mercadoria importada do exterior por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade, assim como sobre o serviço prestado no exterior. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Você que quer continuar assistindo essa videoaula até o final, essa videoaula que a gente colocou no YouTube é uma aula demonstrativa, é apenas um pequeno pedaço da aula, em torno aí de 20% da videoaula, e nós aqui da Lá Concursos fizemos uma isolada, uma super isolada do professor Rodrigo Belmonte. O professor Rodrigo Belmonte, ele gravou a Constituição Federal aqui no Lá Concurso, tá certo? A Constituição é o único site do Brasil que nós temos a Constituição Federal artigo por artigo, gravado, artigo por artigo. É o único curso que nós temos, você pode ter certeza que o único curso que tem esse nível de detalhamento e aprofundamento dos assuntos da Constituição, ou seja, é um curso realmente aí na qual o aluno aprende para a vida toda, não tem auto-engano, é um curso realmente com profundidade necessária para que você seja aprovado no concurso, né? Então aqui, professor Rodrigo Belmonte, Direito Constitucional, artigo por artigo na Constituição, investimento apenas R$ 80, prazo de acesso aí 60 dias, 80 horas de curso, né? 80 horas de curso, a quantidade de aulas atualmente são 92 aulas, nessa isolada aqui do professor Rodrigo Belmonte. Gostou? Então, curta esse vídeo aí, clique aqui embaixo, você vai ser direcionado no site da Lá Concurso para você fazer a sua matrícula na isolada do professor Rodrigo Belmonte. Clique lá.